Futura CEO mandada fazer café. Minutos depois, ela assume um império de $1.000 milhões. Café preto. Rápido. Ladrava o diretor sem sequer olhar para ela, estendendo-lhe a chávena vazia. Ela ficou imóvel por um momento, segurando a pasta com a candidatura. O aroma de grãos acabados de torrar ainda pairava no ar. Ela não era assistente, nem sequer era estagiária. Ainda assim, pegou na chávena com um leve sorriso de quem sabe que faz. Ele não fazia ideia de quem ela era ou no que estava prestes a tornar-se. Aquela jovem mulher era Olivia Brooks. E em apenas alguns minutos, ela entraria numa sala de poder e faria história, assumindo o controle de um império tecnológico de $1.000 milhões que ninguém viu chegar. A história começou numa segunda-feira escaldante, quando os primeiros raios de sol cintilavam na fachada de vidro do arranha-céus da Hamilton Dynamics. Conhecido como coração de um polo de inovação de $1.000 milhões, este lugar era reservado apenas para a elite, que entrava com a cabeça erguida. Mas naquele dia, todos os olhos na sala de reuniões fixaram-se numa jovem mulher negra que passava pelas portas de vidro, misturando-se com o murmúrio das conversas estratégicas milionárias e olhares curiosos. Olivia Brooks caminhava com confiança silenciosa, os caracóis puxados para trás, vestida de forma simples com um fato escuro e saltos modestos. O seu olhar era claro e resoluto, mas os homens poderosos sentados à mesa não notaram. Para eles, ela parecia uma nova assistente ou uma estagiária qualquer, e fizeram suposições demasiado rápidas. No meio das conversas sobre planos de 7 dígitos, John Carter, vice-presidente sênior da Hamilton Dynamics, lançou a Olivia um olhar frio, bateu com a chávena vazia à sua frente e troçou com arrogância. Olá, menina, traga-me um café. Preto, sem açúcar. O silêncio instalou-se instantaneamente. Outros olharam para Olivia, alguns rindo-se baixinho. Os ombros de Olivia enrijeceram. A respiração ficou-lhe presa no peito. Naquele momento, a jovem talentosa viu com clareza as barreiras invisíveis entre ela e o lugar que merecia. Mas Olivia não protestou, nem discutiu. Em vez disso, com uma calma e elegância surpreendentes, ofereceu um sorriso gentil e cortês e respondeu: Sim, Sr. Carter. Levantou a chávena com graça e saiu da sala de reuniões, cada passo medido e orgulhoso, apesar dos olhares desprezantes e desdenhosos que a seguiam. Nenhum deles suspeitava que Olivia Brooks, a mesma mulher que tinha menosprezado e mandado buscar café, em poucas horas ocuparia o cargo mais alto de toda a corporação. E certamente não imaginavam que a chávena de café que ela estava prestes a ir buscar marcaria o início de uma revolução dramática e transformadora na Hamilton Dynamics. O suave eco dos passos de Olivia sobre a alcatifa luxuosa afastava da sala de reuniões o poder onde acabará de acontecer um grave mal-entendido e uma ofensa. Apertando a chávena vazia que John Carter lhe entregará friamente, Olivia mantinha a compostura. Mas por dentro, o coração enchia-se com as duras memórias da infância, surgindo como uma onda poderosa, agitando todos os recantos escondidos da sua alma. Nascida e criada num apartamento apertado no fundo de um dos bairros mais pobres de Brooklyn, Olivia Brooks rapidamente tomou consciência das limitações que a vida lhe impunha. Nunca teve uma infância despreocupada como outras crianças, sem manhãs preguiçosas ao fim de semana em frente à televisão a ver desenhos animados, sem visitas de estudo com amigos. Desde muito nova, Olivia percebeu que cada refeição na mesa, cada peça de roupa que vestia era paga com suor, as lágrimas e a saúde da mãe. A sua mãe, a notavelmente resiliente Carol Brooks. Carol era uma mulher negra e pequena, mas carregava uma força extraordinária. Quando o marido morreu de um problema cardíaco, deixando Olivia com apenas 5 anos, Carol não teve tempo para fazer luto. A vida não lhe permitia fraquezas. Todos os dias levantava-se antes do amanhecer para preparar o mais simples pequeno almoço para a filha. Em seguida, corria para o primeiro emprego, a limpar quartos num hotel no centro. Depois disso, lavava pratos numa pequena lanchonete em Brooklyn e à noite fazia ainda outro turno de limpeza no centro comercial local. Olivia raramente via a mãe descansar e ainda mais raramente via um sorriso genuíno, porque o tempo era um luxo que nenhuma das duas podia pagar. Testemunhar o sacrifício silencioso da mãe plantou uma ambição feroz, uma determinação inquebrável no coração de Olivia. Jurou que o futuro delas nunca dependeria de mais ninguém, que Carol nunca mais desmaiaria de cansaço no sofá à meia-noite.
Olivia sonhava fazer algo monumental, algo que a mãe pudesse contar com orgulho aos vizinhos, algo que quebrasse o ciclo de pobreza e preconceito em que viviam. Enquanto as crianças do bairro brincavam na rua, Olivia refugiava-se num canto com livros de economia gastos, comprados a baixo preço numa livraria de usados local. Os podcasts financeiros que ouvia todos os dias eram descarregados nos computadores da biblioteca pública, onde passava horas depois da escola para poupar eletricidade, porque a luz era muitas vezes cortada quando as contas não eram pagas. Através do seu velho leitor de cassetes, Olivia absorvia os ensinamentos de líderes da indústria como Warren Buffett, Indrawi e Ursula Barnes. Perguntava-se, poderá uma pequena rapariga negra do Brooklyn um dia estar lado a lado com esses titãs? Foi alvo de troças e bullying por andar agarrada àqueles livros estranhos em vez de jogar basquetebol ou saltar a corda. Chamavam-lhe esquisita, uma sonhadora sem esperança. Mas Olivia sabia que não podia abandonar os seus sonhos, pois por trás de cada um deles havia um futuro mais brilhante que ela e a mãe mereciam. Numa noite, aos 13 anos, Olivia estava encolhida no quarto, ouvindo a conversa ansiosa da mãe com o senhorio. A renda estava com semanas de atraso e a ameaça de despejo pairava no ar. Embora a voz de Carol se mantivesse firme, Olivia reconheceu o desespero por baixo dela. Nessa noite, escreveu uma promessa solene no diário. Querida mãe, prometo que um dia te levarei para um lugar onde nunca mais terás de te preocupar com renda ou com qualquer outra conta. Não vou parar até que essa promessa seja realidade. Com o tempo, Olivia amadureceu rapidamente sob as duras lições da vida. No secundário, ousou participar em atividades que nunca imaginara. Clube de debates, programas de empreendedorismo juvenil, workshops de negócios. O seu esforço incansável valeu-lhe uma bolsa integral para a Universidade de Harvard, um momento que arrancou lágrimas de orgulho dos olhos da mãe. Mesmo na prestigiada Harvard, Olivia não escapou à sombra do preconceito. Muitas vezes assumiam que tinha sido admitida por cotas, murmuravam como se as suas conquistas fossem devidas à raça. Esses preconceitos invisíveis colavam-se a ela como maldições. No entanto, em vez de a desencorajarem, alimentavam o fogo na sua alma. Todas essas memórias dolorosas e desconsiderações regressaram no momento em que Olivia segurou a chávena fria e indiferente que Carter lhe colocará na mão. Mas em vez de deixar que a raiva e a amargura a consumissem, sentiu uma clareza sem precedentes. Reconheceu que aquele momento era o palco para o grande sonho que nutria desde a infância difícil, de forma ousada e inequívoca. Com a mesma determinação e resiliência que a haviam sustentado em todas as adversidades, Olivia encheu a chávena de café com calma. Sabia que aquilo era apenas o início, o começo de uma longa e desafiante jornada A chávena de café estava cheia. O aroma rico preenchia o ar. Olivia colocou-a suavemente na pequena bandeja. Os seus dedos longos e fortes tremiam levemente, não de raiva, mas a vívida sensação de responsabilidade e determinação a arder dentro dela. Lançou um olhar rápido pela grande janela da copa, onde a cidade se estendia abaixo, os arranha-céus de vidro a refletir o sol. Um lembrete claro de que o caminho à frente não seria fácil. Cada passo em frente estaria repleto de preconceitos, desafios e dúvidas. Coisas que Olivia conhecia bem, por as ter enfrentado repetidamente. Ainda se lembrava do primeiro dia no campus de Harvard, orgulho e nervosismo a misturarem-se no peito enquanto se encontrava no vasto pátio, rodeada de estudantes de famílias ricas e influentes. Nesse momento, percebeu que não estava apenas a entrar numa universidade de renome mundial. Estava a entrar num mundo cheio de preconceitos invisíveis. Um mundo onde uma jovem negra como ela raramente era vista como verdadeiramente merecedora, independentemente do talento ou inteligência. Desde o início dos seus anos universitários, Olivia suportou olhares céticos e insinuações murmuradas que teria sido admitida apenas por programas especiais, e não por mérito. Comentários casuais surgiam nos corredores e nas salas comuns dos dormitórios. Deve sentir-te com sorte. Harvard quer mais diversidade, não é? Não entraste por uma vaga de ação afirmativa. Olivia engolia as lágrimas e passava por essas farpas em silêncio, determinada a provar que as suas conquistas eram inteiramente suas. Durante 4 anos incansáveis, dedicou-se aos estudos com a força de uma tempestade.
Noites em claro a preparar apresentações, perguntas exigentes em seminários, distinções máximas em todas as competições em que participava. Professores que inicialmente a duvidaram e colegas que zombavam foram, aos poucos, obrigados a reconhecer a sua capacidade extraordinária. Mas o preconceito não cede facilmente apenas à excelência. Ao graduar-se summa cum laude em Harvard, Olivia entrou numa arena ainda mais dura, o mundo real dos negócios, dominado por magnatas brancos, onde o preconceito racial, embora envolto em educação, permanecia profundamente enraizado. Durante o estágio na Elliott Financial, em Manhattan, Olivia passou a noite em claro a preparar uma análise de mercado estratégica de grande valor. No entanto, ao apresentá-la à liderança sênior, o seu trabalho foi descartado com uma palmadinha no ombro, enquanto um colega branco, que dera apenas uma pequena contribuição, recebeu os elogios. Olivia permaneceu em silêncio, engolindo a amargura, prometendo a si mesma que aquele era apenas o primeiro de muitos obstáculos no seu caminho. Na prestigiada consultora Anderson & Partners, liderou um projeto de inovação em governação para um cliente importante, dedicando semanas de investigação meticulosa e planeamento. Mas quando o cliente chegou, um vice-presidente atribuiu educadamente a Olivia um papel de apoio técnico, entregando a apresentação a um gestor branco mais velho. Sentiu seu intelecto e esforço serem apagados, desvalorizados pelos preconceitos subtis em cada olhar e gesto. No entanto, o aspecto mais doloroso não era o preconceito em si, mas a atitude de homens como John Carter, figuras poderosas, tão certas da sua própria superioridade que descartavam abertamente quem era diferente deles, tal como fizera com Olivia na Hamilton Dynamics. Carter, o executivo sênior impecavelmente vestido, era conhecido pela sua inteligência, mas igualmente infame pelo tratamento impiedoso aos subordinados. Ele encarnava a cultura corporativa ultrapassada e tendenciosa, ainda viva em muitas grandes empresas. Olivia aprendeu que a frustração não podia dominá-la. Tinha de tornar-se mais forte e resiliente. Cada encontro com preconceito, cada desconsideração injusta lembrava-lhe que essas provações só a moldariam numa líder ainda mais formidável. De pé na copa, segurando a chávena de café que acabará de preparar para John Carter, Olivia sentiu de novo o peso desses preconceitos. Mas também compreendeu que aquele era o seu momento. Inspirando fundo, recusou-se a deixar que o medo a dominasse. Com determinação a brilhar nos olhos, pegou na bandeja e caminhou de volta para a sala de reuniões. Pronta não apenas para servir John Carter, mas para confrontar e destruir, de uma vez por todas, as barreiras invisíveis nas suas mentes. Os passos de Olivia ecoavam com propósito e força pelo longo corredor de regresso à sala de reuniões. Há apenas minutos, ela tinha suportado o desprezo frio e o insulto de John Carter. Na mão, ainda segurava a bandeja de prata com café preto acabado de fazer, o seu aroma suave mas distinto contrastando com a tempestade de emoções que lhe rodopiavam na mente. Sabia que, em apenas alguns dias, tudo o que tinha sofrido, risos trocistas, olhares gelados, ser subestimada apenas pela cor da pele, mudaria para sempre. Exatamente 2 semanas antes, Olivia receberá uma carta que nunca esperara. Estava sentada no seu modesto apartamento, candidaturas a Hamilton Dynamics empilhadas na secretária, quando a campainha tocou. Esperando outra fatura ou uma entrega de relatório, abriu o envelope cor creme com o selo de um advogado e sentiu de imediato que a sua vida estava prestes a virar do avesso. No interior, havia uma carta formal em papel de alta qualidade. Cada palavra cuidadosamente escolhida para que não houvesse mal-entendidos quanto ao seu significado. Começava de forma educada, mas trazia notícias devastadoras. Prezada senhora Olivia Brooks, escrevo para informá-la sobre um assunto que a sua mãe, senhora Carol Brooks, manteve confidencial a pedido final do seu falecido pai. O meu cliente, senhor Robert Brooks, é o seu pai biológico e cofundador da Hamilton Dynamics. Antes de falecer, há 2 meses, deixou-lhe os seus 40% da empresa, avaliados em milhares de milhões de dólares, como sua única filha. Conforme instruções do Sr. Brooks, esta informação deve permanecer estritamente confidencial até a reunião extraordinária do Conselho agendada para a 3ª segunda-feira deste mês, a altura em que anunciarei oficialmente a transferência das ações. Até lá, por favor mantenha discrição para proteger os seus interesses e os da Hamilton Dynamics. Com respeito,
Thomas Grant, advogado pessoal de Robert Brooks. Ao ler aquelas palavras, Olivia afundou-se na cadeira, atônita. A vida toda acreditara que o pai tinha morrido jovem de doença cardíaca, deixando a mãe a lutar sozinha. Nunca imaginou que ele fosse um titã secreto, um empreendedor de sucesso, um cofundador do império tecnológico que estava prestes a integrar. A sua mãe, Carol, chorou quando Olivia lhe mostrou a carta. Carol confessou que ela e Robert se amavam profundamente, mas a família rica e poderosa dele, branca, nunca aceitara a relação. Quando Carol ficou grávida, Robert quis legitimar a família, mas a pressão familiar forçou ao silêncio. Para proteger Carol e Olivia do desprezo e das ameaças, manteve-se escondido, sem nunca conhecer a filha pessoalmente, embora sempre a tivesse acompanhado à distância. A história da mãe deixou Olivia furiosa e profundamente grata. Apesar do sacrifício e do escândalo, Robert preparou um legado para dar à filha a oportunidade que merecia, depois de toda a injustiça e dor que suportara. Ainda assim, Olivia sabia que o caminho à frente não seria fácil. Não estava apenas a herdar uma vasta fortuna. Estava prestes a enfrentar pessoas como John Carter, os verdadeiros detentores do poder na Hamilton Dynamics, que nunca acolheriam uma jovem negra nas suas fileiras superiores. Quando a reunião do conselho revelasse o legado secreto do pai, Olivia tornar-se-ia alvo de inveja, ressentimento e hostilidade aberta, especialmente de John Carter. Olivia conhecia-o bem. Carter não era apenas o executivo sênior competente, mas também ferozmente ambicioso e profundamente conservador, um crente inabalável de que o poder pertencia apenas a certos tipos de pessoas. Nunca aceitaria que ela, uma jovem negra, pudesse estar em pé de igualdade com ele, ou até superá-lo em autoridade. Olivia parou à porta da sala de reuniões, respirou fundo, o coração a bater com força. Quando abrisse aquela porta, não levaria apenas uma chávena de café quente, mas o presságio de uma batalha monumental. No entanto, desta vez, Olivia não sentia medo. O seu pai, Robert Brooks, dera-lhe uma força que nenhum preconceito podia superar. Apertando o puxador da porta, Olivia sorriu com confiança, sabendo que o segredo que carregava não só transformaria o seu destino, mas em breve abalaria a Hamilton Dynamics até ao seu núcleo. A porta da sala de reuniões abriu-se, o rangido das dobradiças atingiu o coração de Olivia como um martelo. Os seus olhos percorreram a sala, observando os homens mais poderosos da Hamilton Dynamics sentados à volta da mesa longa e elegante, os rostos irradiando arrogância e indiferença. Olivia entrou, segurando a bandeja de prata com café preto que Carter lhe havia mandado trazer. Ele estava sentado direito, olhos colados ao tablet, demasiado absorvido para levantar a cabeça quando Olivia pousou silenciosamente a chávena à sua frente. Mais rápido, resmungou friamente. Esta reunião não vai esperar pela tua corrida ao café. Algumas gargalhadas trocistas ecoaram pela sala. Olivia não disse nada. Recuou e ficou em silêncio num canto, a mente num turbilhão de dor e raiva. Nunca se sentirá tão humilhada. No entanto, naquele momento, prometeu a si mesma que aqueles insultos só forjariam a sua vontade e determinação em aço. Mas o primeiro dia desafiante de Olivia não terminou ali. Assim que a reunião foi encerrada, ela deixou a sala, tencionando ir para o seu gabinete e preparar-se para o anúncio da reunião extraordinária do conselho. Antes que pudesse alcançar a porta, um homem de camisa branca com as mangas arregaçadas e gravata, solta aproximou-se a passos largos, com expressão carrancuda. Era Greg Mason, um gestor de nível intermédio do departamento de planeamento. Ei, tu aí! Gritou Greg, empurrando-lhe grosseiramente um monte de documentos. Fotocópia isto para mim agora. Estou com pressa. Olivia ficou imóvel, depois forçou-se a manter a calma. Receio que tenha confundido a pessoa. Não trabalho no departamento de assistentes. Greg levantou uma sobrancelha, avaliando-a de alto a baixo com desprezo mal disfarçado. Não és assistente? Então o quê? Faxineira? Anda, anda. Não tenho o dia todo. Olivia inspirou lentamente, pronta para se defender. Mas Greg enfiou-lhe os papéis nas mãos e afastou-se, resmungando de irritação. Olivia ficou ali, com os documentos apertados nas mãos, a pele a arder com o insulto. Mas lembrou-se de que iria cumprir, não por submissão, mas para alimentar a sua determinação.
Cada desdém daquele dia impulsioná-la-ia a lutar ainda com mais força no dia seguinte. Menos de 10 minutos depois, após concluir o pedido de Greg, regressou ao seu gabinete, apenas para ser barrada por uma mulher mais velha de expressão severa. Margaret Simons, chefe da administração, era conhecida pelo seu comportamento gélido. "O que está a fazer aqui?" perguntou Margaret com aspereza. Olivia ofereceu um sorriso educado. "Sou Olivia Brooks. Esta semana estarei a trabalhar diretamente com o conselho." Margaret fitou-a com desconfiança e desdém, torcendo o lábio. "A trabalhar com o conselho? Não me lembro de a empresa ter contratado alguém para servir os lanches do conselho esta semana." Foi como se alguém lhe desse um murro no peito. O maxilar de Olivia contraiu-se enquanto lutava para conter a raiva. "Deve estar enganada. Foi o próprio conselho que me convidou." "Poupa-me", interrompeu Margaret, fria como gelo. "Chega mais cedo e põe os refrescos para a reunião desta tarde. O conselho é muito exigente. Não estragues tudo." Com isso, Margaret virou costas e deixou Olivia sozinha, a garganta apertada de amargura e humilhação. Controlou a respiração, deixando a razão lembrá-la de que a melhor vingança seria provar o seu verdadeiro valor com ações, não palavras. Mas o maior insulto do dia ainda estava por vir. Naquela tarde, enquanto Olivia se sentava na sala de reuniões, John Carter voltou a entrar, com a expressão ainda mais carregada. Fixou-a com um olhar de desprezo e falou com autoridade gelada. "Olivia, levante e faça café para todo o conselho imediatamente. Esta é uma reunião importante. Não temos tempo para discussões." Todos os olhos se voltaram para ela. Algumas risadas abafadas percorreram a sala, como se todos concordassem com o desprezo flagrante de Carter. Olivia levantou-se, a fúria a ferver por dentro, mas engoliu-a. Sabia que, se conseguisse manter a calma só mais um pouco, o dia em que os seus algozes se arrependeriam do desdém não tardaria a chegar. Caminhar pelo longo corredor de volta à copa para fazer café nunca parecerá tão penoso. Cada passo feriu-lhe o orgulho como uma lâmina, mas naquele momento a sua determinação cristalizou-se como ferro. Prometeu a si mesma que, em breve, todos os que a menosprezaram e insultaram naquele dia, John Carter, Greg Mason, Margaret Simons, olhariam para ela com um respeito muito diferente. Enquanto enchia a máquina, Olivia viu seu reflexo na porta de vidro. Os seus olhos brilhavam com resolução, sem vestígios de fraqueza ou medo. Sabia que aquele dia era apenas um pequeno teste, um degrau necessário rumo ao cume de poder que estava destinada a alcançar. E, desde que persistisse e nunca desistisse, todos os preconceitos e insultos acabariam por se transformar nos degraus do seu sucesso notável. O café castanho escuro pingava lentamente para a chávena, o som constante preenchendo o silêncio da copa. Olivia observava atentamente o fluxo vagaroso, a humilhação a arder-lhe no peito, misturada com a raiva. Mais do que tudo, sabia que não podia deixar que essas emoções a controlassem. Inspirou profundamente, recompôs-se e ergueu a bandeja com cuidado, levando o café de volta à sala de reuniões. Quando Olivia regressou, a reunião estratégica já decorria há vários minutos. Escorregou discretamente para uma pequena cadeira no fundo da sala, observando em silêncio. Ninguém notou a sua presença. Os executivos poderosos discutiam com confiança o futuro da Hamilton Dynamics, mas as ideias pareciam gastas e sem inspiração, faltando-lhes verdadeira inovação. Olivia franziu o sobrolho enquanto John Carter expunha planos que reconhecia como ultrapassados, impraticáveis, potencialmente desastrosos para a empresa. Carter apresentava-se diante de um grande ecrã, despejando gráficos superficiais e números mal preparados. Temperava o discurso com jargão florido para parecer profissional, mas Olivia via através da fachada, via o vazio por detrás. Os membros do conselho acenavam mecanicamente com a cabeça, nenhum ousando contrariá-lo. Afinal, Carter era um dos homens mais poderosos da empresa, logo após o CEO Richard Hamilton, e era notoriamente intolerante à dissidência. Uma faísca de fúria acendeu-se no coração de Olivia. Não podia permanecer calada enquanto aquele grande empreendimento estagnava, sob a liderança autocrática e teimosa de indivíduos como Carter. Sabia que o silêncio lhe custaria a oportunidade de salvar o futuro que seu pai ajudara a construir. Incapaz de se conter, Olivia levantou-se abruptamente. A cadeira raspou ruidosamente no chão polido e olhos surpreendidos voltaram-se para ela.
Carter interrompeu-se a meio da frase, o olhar perfurando-a com fúria e indignação. Tens algum problema, Olivia? Zombou com frieza e sarcasmo. Não me lembro de que uma assistente tivesse algo a dizer numa reunião executiva. Algumas risadas abafadas voltaram a ecoar na sala, alimentando o ar de superioridade de Carter. Ele esperava que Olivia corasse de vergonha e se voltasse a sentar, mas estava enganado. Endireitando a postura, Olivia sustentou-lhe o olhar com uma firmeza inabalável. Acredito, Sr. Carter, que como grande acionista desta empresa, tenho todo o direito de falar. As suas palavras cortaram o silêncio como uma lâmina. O rosto de Carter perdeu toda a cor, a habitual confiança arrancada-lhe. Tu, o que acabaste de dizer? Gaguejou, atônito. Impassível, Olivia avançou para a frente da sala. Pegou no comando e abriu o dossiê que preparara meticulosamente. Poucos aqui sabem, começou, pronunciando cada palavra. Mas eu sou Olivia Brooks, a única filha de Robert Brooks, o cofundador secreto da Hamilton Dynamics. Antes de falecer, o meu pai legou-me toda a sua participação de 40% nesta empresa. Por isso, tenho autoridade para intervir e tomar decisões críticas nesta reunião. Murmúrios eclodiram por toda a sala. Alguns trocaram olhares arregalados, outros olhavam para Olivia em estado de choque. Carter permaneceu imóvel, as mãos a tremer, incapaz de reagir à revelação. Aproveitando o momento, Olivia continuou. Assisti à apresentação do Sr. Carter. Francamente, estou decepcionada. Estas estratégias são antiquadas, pouco imaginativas, apresentam riscos sérios que podem comprometer o nosso futuro. A Hamilton Dynamics precisa de uma direção ousada e renovada, alinhada com as tendências globais. Enquanto falava, o ecrã exibiu a sua pesquisa, análises claras, dados objetivos e planos passo a passo. As suas ideias ousadas, mas práticas, para um crescimento sustentável, inovação tecnológica e expansão internacional rápida prenderam a atenção de todos na sala. A entrega confiante e coerente de Olivia conquistou até os seus críticos mais ferozes. John Carter, o autoproclamado guru da estratégia, permaneceu em silêncio, a frustração e a raiva espelhadas no rosto. Quando terminou a apresentação, Olivia fez uma pausa e olhou firmemente para Carter e os outros líderes. Não estou aqui para criar confrontos. Estou aqui porque é tempo da Hamilton Dynamics evoluir. Não podemos mais permitir que mentalidades ultrapassadas e preconceitos nos prendam. Espero que tenham a sabedoria para perceber isso. Recuou, mantendo-se erguida, o olhar firme, preparada para os desafios que se avizinhavam. Naquele momento, sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar, mas não sentia medo. Estava preparada para lutar pelo que acreditava e jamais recuaria. O ar na sala de reuniões estava denso e pesado após a revelação bombástica de Olivia. Todos os olhares estavam fixos nela, alguns abertos de surpresa, outros toldados por confusão ou ceticismo. John Carter permanecia de pé, o rosto pálido, a raiva e o ressentimento impossíveis de esconder. Naquele instante, Olivia soube que aquela era sua grande oportunidade de provar o seu valor, não apenas a Carter, mas a todos na sala que seguravam o futuro da Hamilton Dynamics nas mãos. Respirou fundo e avançou com confiança para o grande ecrã, como se toda a dor e insulto que suportara tivessem evaporado, segurando firmemente o comando da apresentação. Percorreu os rostos deles com o olhar e começou a falar com uma voz clara, medida e poderosa. Senhoras e senhores, compreendo que meu anúncio possa ter sido um choque, até parecer inacreditável. Mas não estou aqui para criar conflito ou controvérsia. Estou aqui porque acredito que a Hamilton Dynamics se encontra num momento decisivo, que exige ação firme e transformação para responder à realidade do mercado global atual. Gostaria de partilhar convosco um plano abrangente e concreto para restaurar a Hamilton Dynamics à sua posição de liderança. Avançou para o primeiro slide. Um gráfico nítido apareceu, detalhando o panorama atual do mercado e apontando as fragilidades que a Hamilton Dynamics tem sofrido sob a liderança conservadora e ultrapassada de pessoas como John Carter. Aqui podem ver claramente que estamos a perder cota de mercado para os concorrentes porque temos sido lentos a adotar novas tecnologias, continuou Olivia, com um tom firme mas não agressivo.
Enquanto nos entretínhamos com estratégias obsoletas, os rivais investiram fortemente em inteligência artificial, automação e soluções tecnológicas verdes. Isto não está apenas a corroer os nossos lucros. Está a prejudicar a nossa reputação a longo prazo no setor. John Carter continuava imóvel, a respiração acelerada, os olhos a arder de indignação. Enfrentava um nível de humilhação pública que nunca experimentara na sua carreira ilustre e poderosa. No entanto, não encontrava palavras para contrariar a verdade de Olivia, uma verdade amarga que convenientemente ignorara durante demasiado tempo. Olivia clicou no slide seguinte, que apresentava o seu plano de inovação tecnológica de forma clara. A pedra angular da minha estratégia é o investimento agressivo em inteligência artificial e plataformas digitais avançadas. Analisei implementações bem-sucedidas nas principais empresas globais e estou confiante de que a Hamilton Dynamics tem tudo o que é necessário para liderar esta revolução tecnológica, se dedicarmos os nossos investimentos com sabedoria. Depois, detalhou projetos específicos, com um orçamento transparente e um calendário de execução rigoroso. Os dados de Olivia não eram apenas exatos, estavam meticulosamente analisados, demonstrando a sua extraordinária visão e capacidade. Mas o momento que verdadeiramente deixou o conselho boquiaberto foi quando ela passou a falar sobre bem-estar dos colaboradores e desenvolvimento sustentável. Estimados colegas, a Hamilton Dynamics não pode alcançar crescimento sustentável se continuarmos a ignorar o nosso ativo mais valioso, as pessoas, enfatizou Olivia. Ela citou estudos internacionais que mostravam a ligação direta entre bem-estar do funcionário e a rentabilidade a longo prazo. Os membros do conselho inclinaram-se para a frente, a surpresa dando lugar à admiração. Quando Olivia concluiu a apresentação com um plano estratégico arrojado, mas totalmente viável, a sala mergulhou num silêncio carregado. Durante alguns segundos, ninguém se atreveu a falar. Ainda estavam a tentar assimilar o que acabavam de ouvir, uma visão completa, distinta e afiada como nunca tinham presenciado. Então, nesse exato momento, o CEO Richard Hamilton, que permanecerá em silêncio durante toda a reunião, levantou-se subitamente e começou a aplaudir. As palmas ecoaram claramente pela sala. Brilhante, Olivia. Verdadeiramente excelente. A reação dele desencadeou uma onda de aplausos entusiásticos por parte de todo o conselho. A sala encheu-se com o som inequívoco do reconhecimento do talento e visão de Olivia. O rosto de John Carter empalideceu. Ficou estático, com uma tempestade de raiva e impotência nos olhos. Olivia aceitou os aplausos com uma serenidade tranquila, plenamente consciente de que aquilo era apenas o início. Carter e os seus aliados não entregariam o poder facilmente, mas ela já não sentia medo. Naquele dia, ela tinha desencadeado uma mudança vital, não só para si, mas para o futuro da Hamilton Dynamics. No olhar em fúria de John Carter, Olivia viu uma verdade cristalina. Aquela luta seria longa e difícil, mas agora estava mais do que preparada para enfrentá-la e vencê-la. Os aplausos finalmente cessaram, mas o impacto da apresentação de Olivia ainda pairava em cada olhar e em cada respiração da sala. Olivia permaneceu perfeitamente imóvel, o rosto composto, embora por dentro seu coração batesse descontroladamente com uma mistura de entusiasmo e orgulho. Pela primeira vez na vida, sentia verdadeiramente o peso da mudança que podia provocar. Ainda assim, sabia que aquela vitória não estava garantida. Havia um grande obstáculo pela frente, uma reunião do Conselho de importância máxima que enfrentaria apenas dias depois. Assim que a notícia da identidade de Olivia e da sua apresentação se espalhou, tomou conta da Hamilton Dynamics como uma tempestade, e em pouco tempo chegou à imprensa. Os principais meios de comunicação empresarial e tecnológico divulgaram manchetes sensacionais. Hamilton Dynamics abalada por acionista misteriosa. Ação secreta abala a liderança. Será que uma jovem mulher negra pode ser a próxima CEO da Hamilton Dynamics? Olivia tornou-se instantaneamente o centro das atenções, com repórteres a disputarem entrevistas exclusivas. Apesar da agitação, Olivia manteve-se focada no seu verdadeiro objetivo. Sabia que a batalha mais crítica ainda estava por vir, a votação do conselho para decidir o próximo CEO da Hamilton Dynamics. A reunião foi marcada para uma manhã muito cedo, quando a cidade ainda estava envolta em neblina e o sol apenas começava a surgir por entre os arranha-céus.
Ao entrar na sala, Olivia viu que todos os membros do conselho já estavam sentados e, de forma invulgar, a imprensa também estava presente, ansiosa por testemunhar o desfecho. O CEO Richard Hamilton abriu a reunião com o seu tom firme e autoritário. Hoje reunimos-nos para decidir o futuro da Hamilton Dynamics. Como sabem, a senhora Olivia Brooks, que detém 40% das ações da empresa segundo o testamento do falecido cofundador Robert Brooks, foi oficialmente nomeada para o cargo de CEO. Acredito que, depois da sua excelente apresentação, todos reconhecem a sua capacidade. No entanto, os procedimentos exigem que prossigamos com uma votação formal e pública. John Carter levantou-se de imediato, com expressão grave e olhos frios de raiva. Colegas, embora a apresentação da senhora Brooks tenha sido, de facto, impressionante, peço que considerem com cuidado que ela ainda é muito jovem e não tem a experiência necessária para liderar uma empresa da dimensão da Hamilton Dynamics. Esta decisão terá um impacto profundo no nosso futuro. Não podemos deixar que o entusiasmo do momento nos influencie. Ele percorreu a sala com o olhar, procurando apoio entre os que ainda poderiam estar receosos desta escolha ousada, e acrescentou: precisamos de um líder experiente que tome decisões ponderadas e firmes. Não nos deixemos deslumbrar por discursos apelativos. Espero que votem com prudência. Olivia ouviu calmamente as objeções de Carter. Não sentiu raiva, sentiu pena. Sabia que as suas preocupações não tinham a ver com a sua experiência, mas sim com o medo de perder poder e influência. Durante anos, Carter manipulou a empresa através da sua autoridade pessoal. Agora via em Olivia uma ameaça real, alguém capaz de abalar a velha ordem que ajudara a preservar. Richard Hamilton assentiu e chamou a votação. A sala tornou-se tão tensa que se ouviam claramente as respirações pesadas. Um a um, os membros do conselho levantaram as mãos e declararam os seus votos. As primeiras contagens pendiam decisivamente a favor de Olivia, deixando Carter cada vez mais nervoso. Agarrou-se à borda da mesa, o suor a formar-se na testa. Quando chegou a vez de Carter, levantou-se e declarou com firmeza: oponho-me à nomeação de Olivia Brooks como CEO. A minha posição mantém-se. Ela não é a escolha certa. Mas o seu voto solitário foi recebido com olhares frios. Ninguém mais o apoiou. Por fim, Richard Hamilton proferiu o voto final. Confio plenamente em Olivia Brooks. Voto a favor da sua nomeação como CEO da Hamilton Dynamics. O seu voto decisivo selou o resultado, 8 a 1. Um aplauso estrondoso explodiu na sala enquanto as câmaras disparavam flashes, captando o momento histórico. Olivia permaneceu de pé, emocionada, o coração a transbordar de vitória e gratidão. John Carter sentou-se, pálido e silencioso, a olhar fixamente para a mesa em derrota. Naquele instante, sentiu o colapso do poder que outrora dominava, percebendo que a era de líderes como ele tinha verdadeiramente chegado ao fim. Olivia avançou, o olhar firme e resoluto. Compreendia a enorme responsabilidade que acabará de lhe ser confiada, mas já não sentia receio. Agora estava pronta para liderar a Hamilton Dynamics numa nova era, uma era onde mérito, liderança e justiça prevalecem sobre preconceitos ultrapassados e poder autocrático. Naquele dia, as manchetes celebravam a vitória retumbante de Olivia, chamando-a de símbolo da mudança na tecnologia e marcando o momento em que a história deu uma reviravolta ousada sob a sua liderança. Um aplauso estrondoso encheu a luxuosa sala de reuniões. No entanto, para Olivia, o som parecia distante. Dentro de si agitavam-se emoções, alegria, orgulho e um toque de melancolia a lembrar-se do longo e árduo caminho que tinha percorrido. Os flashes da imprensa iluminavam a sua confiança serena, destacando a jovem mulher negra acabada de ser nomeada CEO da Hamilton Dynamics. Olivia subiu ao púlpito, os seus passos firmes mas carregados de emoção. Dezenas de microfones e câmaras apontavam para ela, à espera das suas próximas palavras. Colocou as mãos suavemente sobre o suporte, inspirou profundamente para acalmar a respiração, e a sala mergulhou num silêncio expectante. Do outro lado da sala, John Carter encolhia-se num canto, os olhos a arder de fúria impotente. Observava Olivia como se ainda não acreditasse no que acabará de acontecer. A sala mergulhou num silêncio tão profundo que se podia ouvir o próprio coração a bater. Olivia deixou o olhar varrer o público antes de continuar, com ainda mais firmeza.
Mas hoje, estou aqui não para guardar amargura ou raiva. Estou aqui para declarar que tais preconceitos não podem, e não devem, determinar o futuro de nenhuma pessoa ou de nenhuma empresa. Não podemos construir o amanhã com os preconceitos de ontem. Mais uma vez, a sala irrompeu em aplausos estrondosos. Muitos levantaram-se, comovidos com a força e a inspiração das suas palavras. Olivia ergueu a mão, num gesto gentil para o silenciar, e prosseguiu, o olhar firme, a voz resoluta. Sei que hoje me apresento diante de vocês não só como a nova CEO da Hamilton Dynamics, mas como representante de milhões que enfrentam preconceito e injustiça todos os dias apenas por serem diferentes. Hoje, quero deixar uma mensagem clara. Todos nós merecemos respeito e julgamento justo, com base nas nossas capacidades e caráter, e não no nosso gênero, idade ou cor de pele. Durante todo o seu discurso, John Carter permaneceu imóvel, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a mesa. Lutava para conter a raiva crescente. No entanto, não conseguia negar a verdade das suas palavras. Lá no fundo, sabia que estava errado, mas o orgulho e o preconceito enraizado impediam-no de o admitir. A voz de Olivia suavizou-se com emoção enquanto continuava. Comprometo-me a garantir que, sob a minha liderança, a Hamilton Dynamics será reconhecida não só como líder em inovação tecnológica e crescimento sustentável, mas como um espaço onde diversidade, igualdade e respeito são valores fundamentais. Provaremos que as nossas diferenças não são obstáculos, são as nossas maiores forças, capazes de inspirar feitos extraordinários. As suas últimas palavras ecoaram pelo salão, e a sala explodiu em aplausos e ovações que se propagaram pelos corredores e logo inundaram as redes sociais. A sua mensagem acendeu uma inspiração poderosa, partilhada por milhares, como um verdadeiro apelo à igualdade e à justiça. Quando a ovação cessou, Olivia desceu do púlpito, o coração cheio mas sereno. Sabia que vencer uma batalha crucial, mas que a luta para transformar a cultura e mentalidade da empresa apenas começara. Lançou um último olhar a John Carter, que rapidamente desviou os olhos, incapaz de encarar o seu olhar confiante e determinado. No entanto, Olivia não sentia raiva, apenas pena por aqueles como Carter, aprisionados pelos seus preconceitos ultrapassados e cegos por eles. Nesse instante, compreendeu que era mais do que uma CEO. Era uma pioneira de mudança real para a Hamilton Dynamics e para a sociedade em geral, e sabia que essa era sua maior vitória. No momento em que desceu do púlpito, com o coração a transbordar de emoção, Olivia sabia que as suas palavras tinham sido mais do que uma bela mensagem. Era uma declaração da sua determinação em agir concretamente para redesenhar o destino da Hamilton Dynamics. Saiu da sala sob aplausos contínuos, o olhar fixo em frente, plenamente concentrado nos objetivos que traçara para as semanas seguintes. Em apenas algumas semanas desde que assumiu oficialmente a liderança, Olivia deixou claro que não era uma líder de palavras ocas. Cada decisão que tomava era prática, firme e atingia diretamente as fundações da Hamilton Dynamics. O seu primeiro e mais dramático passo foi reestruturar completamente o conselho de administração, uma mudança que reverberou por toda a empresa e provocou uma tempestade mediática. Sem hesitação, demitiu John Carter, o símbolo de um conservadorismo entrincheirado, conhecido pelo seu estilo autocrático e desprezo pelos subordinados. Desde o início, Olivia reconheceu que Carter personificava a cultura antiquada e preconceituosa que ela estava determinada a erradicar. A sua saída chocou muitos e deixou os antigos aliados inquietos perante a liderança firme da jovem CEO. A saída de Carter marcou o ponto de viragem inicial na transformação da corporação. Logo depois, Olivia preencheu o conselho com novos membros que não só possuíam uma expertise extraordinária, como também partilhavam os seus valores fundamentais de diversidade, equidade e inovação. Pela primeira vez na história da empresa, o conselho passou a refletir uma diversidade de origens. Mulheres e líderes conjuntaram-se às fileiras, gerando um apoio comunitário amplo e atenção mediática a nível nacional. Mas Olivia não se ficou por gestos simbólicos. Impulsionada por uma energia incansável e uma determinação inabalável, lançou uma série de iniciativas de grande impacto para acelerar o crescimento da Hamilton Dynamics. Um programa emblemático foi a Academia de Liderança Jovem, criada especificamente para jovens oriundos de comunidades desfavorecidas. Para Olivia, esta iniciativa tinha um significado profundamente pessoal, recordando-lhe a infância difícil no Brooklyn,
Vendo a mãe solteira trabalhar incansavelmente, ainda assim, lutar para pôr comida na mesa. O programa ressoou imediatamente com a comunidade. Centenas de inscrições chegaram na primeira semana. Olivia reuniu-se pessoalmente com os participantes, partilhando a sua própria história de superação do preconceito e da adversidade. Estes encontros não só consolidaram a sua credibilidade, como também uniram os colaboradores e a comunidade em torno da nova visão e valores da Hamilton Dynamics. Paralelamente ao seu foco na inclusão, Olivia deu prioridade à inovação tecnológica e à sustentabilidade. Sob a sua orientação, a empresa criou um fundo de investimento dedicado a projetos de ponta, especialmente em energia limpa, inteligência artificial e soluções digitais avançadas. Em pouco tempo, a Hamilton Dynamics tornou-se uma investidora de referência para startups tecnológicas promissoras, fomentando um ecossistema de inovação vibrante que atraiu investidores internacionais. Os resultados foram imediatos. No primeiro relatório trimestral após a nomeação de Olivia, os lucros atingiram o nível mais alto dos últimos 10 anos. No entanto, Olivia considerava a maior conquista o aumento notável do moral e do envolvimento dos colaboradores. Olivia reconheceu que essa mudança cultural era a verdadeira base do sucesso sustentável da empresa. Recebeu cartas comoventes de colaboradores a agradecê-la por finalmente os fazer sentir-se valorizados e respeitados. Esses testemunhos só reforçaram a sua convicção de que cada mudança implementada era não só certa, como essencial. Entretanto, os mídias aclamavam Olivia como a arquiteta de uma revolução na Hamilton Dynamics, transformando de bastião do conservadorismo em farol de inovação, sustentabilidade e justiça social. Ainda assim, Olivia sabia que, nos bastidores, forças como John Carter e os seus antigos aliados, embora já fora da empresa, continuariam a semear dúvidas e resistência. Impávida, Olivia prosseguiu. Com uma convicção inabalável na sua visão, liderava a Hamilton Dynamics, transformando cada desafio e ato de oposição em combustível para construir e proteger um futuro mais brilhante para todos à sua volta. Os passos ousados e decisivos de Olivia na Hamilton Dynamics em breve transcenderam os muros de uma única empresa. Sob a sua liderança firme, a empresa tornou-se um símbolo brilhante de mudança real na indústria tecnológica americana, uma indústria muito dominada por preconceitos entrincheirados, poder conservador tradicional. Em pouco tempo, o nome Olivia Brooks deixou de ser apenas uma linha nos relatórios financeiros ou nas agendas do conselho. Tornou-se uma mensagem poderosa e um emblema vibrante dos novos valores que a sociedade ansiava. Logo, a jornada de Olivia, superando barreiras invisíveis e preconceitos sociais, espalhou-se por todo o lado. Publicações de renome como a Forbes e a Time dedicaram reportagens especiais à sua vida e carreira, chamando-a uma líder que redefinia a face da tecnologia e o novo ícone da igualdade no mundo empresarial. Olivia, a jovem mulher negra do Brooklyn, que um dia fora mandada buscar café numa reunião crítica do Conselho, tornará-se agora a própria personificação da mudança profunda que os Estados Unidos ansiavam ver. Contudo, o que mais comoveu Olivia não era a atenção mediática nem os prêmios vistosos. Era a inspiração profunda que a sua história oferecia às jovens, especialmente raparigas negras, que enfrentavam os mesmos preconceitos que ela um dia suportou. Semanalmente, o seu gabinete recebia centenas de cartas vindas de todo o país. Notas emocionadas de jovens mulheres que encontravam esperança no exemplo de Olivia. Uma jovem de 17 anos de Chicago escreveu que, pela primeira vez, acreditava que um dia também poderia tornar-se uma líder. Uma estudante universitária em Atlanta confessou que quase desistiu dos seus sonhos na tecnologia porque não se sentia bem-vinda, até ler a história de Olivia. Essas cartas não apenas tocaram o coração de Olivia, galvanizaram a sua determinação. Começou a aceitar convites para palestrar nas melhores universidades, Harvard, Stanford, Columbia, onde passou a ser reconhecida como uma oradora inspiradora de destaque. Nessas palestras, Olivia partilhava sua jornada com uma honestidade crua, expondo as dificuldades que superou para chegar onde estava. Enfatizava aos estudantes que o caminho seria repleto de desafios, muitas vezes enraizados nos preconceitos da sociedade, mas que o elemento mais crucial, como repetia incansavelmente, era a perseverança e a crença inabalável no próprio valor. Essas conversas tornaram-se catalisadoras para milhares de jovens, despertando confiança e coragem para seguirem carreiras que antes nem ousavam considerar.
Um momento decisivo na crescente influência de Olivia foi o convite para discursar na Global Tech Summit, um dos eventos tecnológicos mais prestigiados do mundo, perante uma audiência de milhares de pessoas vindas de todos os cantos do globo. Ela fez um discurso apaixonado sobre a importância da diversidade, equidade e responsabilidade social na tecnologia moderna. Na plateia, na primeira fila, estava sua mãe, Carol Brooks, com os olhos brilhando de orgulho e lágrimas. Para Olivia, ver a mãe, que um dia acumulou 3 empregos para criá-la, agora assistir num palco internacional, foi o momento mais valioso que alguma vez poderia ter imaginado. Nos bastidores, porém, opositores como John Carter continuavam a tentar manchar a sua reputação. Após ser afastado, Carter recorreu aos meios de comunicação para acusar Olivia de ser demasiado jovem, inexperiente e de explorar a sua raça para ganhar atenção. Mas esses ataques tornaram-se cada vez mais fracos diante das conquistas evidentes que Olivia acumulava. Em vez de responder publicamente, Olivia escolheu o silêncio, deixando que os seus resultados falassem mais alto do que qualquer debate. Compreendia que mudanças verdadeiras e duradouras não se conquistam através de argumentos vazios, mas por meio de ações concretas e consistentes, dia após dia. Pouco tempo depois, a credibilidade de Carter colapsou por completo, à medida que tanto o público como seus antigos aliados reconheciam que os preconceitos que ele defendia estavam claramente ultrapassados. Entretanto, Olivia continuava a surgir nas capas de revistas, recebendo aplausos entusiásticos em todas as aparições. Mais importante ainda, a inspirar milhões em todo o mundo. A história de Olivia já era muito mais do que uma vitória pessoal. Tornará-se um poderoso símbolo de resiliência, coragem e da força transformadora, da fé na igualdade e diversidade. E, bem no fundo do seu coração, Olivia sabia que essa era sua maior conquista. Não a riqueza ou a fama pessoal, mas a mudança positiva que acendera na sociedade. Depois de todo o destaque, os aplausos estrondosos e o interminável louvor na imprensa, Olivia ainda terminava cada dia de trabalho com um ritual simples. Caminhava silenciosamente pelos corredores da Hamilton Dynamics, oferecendo um sorriso caloroso e sincero a todos os que encontrava, desde o segurança noturno na recepção até a equipa de limpeza que polia diligentemente os pisos. Mesmo no auge da fama, o seu coração nunca se afastou da realidade de que cada uma daquelas pessoas contribuía silenciosamente para o sucesso da empresa. Compreendia o valor de cada indivíduo, porque ela própria já esteve naquele lugar, ignorada e subestimada. A memória do seu primeiro dia na Hamilton Dynamics continuava vívida. A chávena de café que John Carter lhe mandara buscar, o olhar de desprezo dele, o tom gelado da ordem. Tudo tão claro como se tivesse acontecido ontem. Mas agora, quando pensava nesse momento, Olivia já não sentia dor nem mágoa. Sentia, sim, uma profunda gratidão, pois aquele instante, pequeno mas significativo, ensinara-lhe a lição mais importante da sua vida. Verdadeira liderança não é exercer poder, é servir os outros. Olivia nunca esqueceu essa lição e esforçava-se por vivê-la em cada decisão que tomava. Nas reuniões do conselho, fazia questão de sublinhar a importância de ouvir e empatizar com as vozes que muitas vezes não são ouvidas. As suas políticas visavam criar um ambiente de trabalho saudável e justo, onde cada contributo, desde os executivos seniores até aos novos contratados, fosse respeitado e valorizado. Claro que o caminho que escolheu nem sempre foi fácil. Embora John Carter e os seus aliados já não tivessem poder direto na Hamilton Dynamics, nunca deixaram de tentar minar a reputação de Olivia. Carter surgia frequentemente em fóruns empresariais, aproveitando todas as oportunidades para atacá-la como jovem demais e inexperiente, acusando-a de explorar a sua raça e gênero para obter publicidade. Olivia tinha plena consciência desses ataques, mas recusava-se a responder diretamente. Em vez disso, mantinha o foco no seu trabalho, confiante de que os seus resultados, tanto para a empresa como para a comunidade, seriam a prova mais poderosa da sua liderança. Entretanto, Carter afundava-se cada vez mais em amargura e ressentimento. Após ser dispensado, tentou e falhou em reconstruir a sua carreira noutras empresas. A sua queda foi rápida. A reputação estava irremediavelmente manchada, quando o público e a comunidade empresarial perceberam que os preconceitos que ele representava se tinham tornado num obstáculo sério ao progresso e à inovação no mundo moderno. Dia após dia,
Olivia continuava a demonstrar que a melhor escolha que um líder pode fazer é colocar o serviço em primeiro lugar. Sob a sua orientação, a Hamilton Dynamics floresceu. As suas iniciativas de tecnologia sustentável e programas de responsabilidade social ganharam reconhecimento nacional e internacional. Parceiros globais acorriam à empresa, atraídos não apenas pelos produtos inovadores, mas também pelos valores éticos e de integridade que Olivia incutira. Contudo, as conquistas que mais orgulhavam Olivia não eram os prêmios nem as manchetes. Eram os momentos silenciosos em que ouvia colaboradores dizerem que, pela primeira vez na carreira, sentiam-se verdadeiramente valorizados. Essas pequenas conversas tinham para ela mais significado do que qualquer troféu ou título. Numa tarde, enquanto o sol desaparecia por trás dos arranha-céus da cidade, Olivia estava sentada no seu gabinete a beber café e a refletir sobre tudo o que tinha acontecido. Ouviu uma leve batida à porta. Ao levantar o olhar, viu um rosto familiar que não esperava. John Carter, de pé, desconfortável e hesitante, bem longe do homem orgulhoso e arrogante que fora outrora. — Posso ter uma palavra, Olivia? Perguntou Carter, com cautela. Olivia sorriu e fez-lhe sinal para entrar. Ele sentou-se à sua frente, com o rosto marcado por cansaço e arrependimento. Após um momento de silêncio, falou: Tenho passado muito tempo a refletir sobre o que aconteceu entre nós. Antigamente, achava que poder era controlar os outros, mas agora percebo quão errado estava. Tu mostraste-me que a verdadeira força está em servir e cuidar das pessoas. Eu lamento tudo o que te fiz. Olivia olhou para ele com gentileza, sem qualquer vestígio de rancor nos olhos. Obrigado por dizeres isso, Carter. Nunca guardei ressentimento, porque acredito que todos nós aprendemos, crescemos com os nossos erros. Quando Carter saiu, Olivia permaneceu sozinha, o coração cheio de paz. Olhou para a chávena de café na sua secretária, o mesmo símbolo de insulto que se transformará no maior emblema da sua lição de vida mais preciosa. Sorriu novamente, desta vez com plena serenidade e alegria. Compreendia que, por mais alto que subisse, o verdadeiro valor da vida residia em servir os outros com sinceridade e amor. E, por vezes, essas lições começam com algo tão simples como uma pequena chávena de café. Essa é a história de Olivia Brooks, uma jovem mulher negra que superou um duro preconceito para se tornar um farol de mudança, resiliência e liderança servidora. Ela provou que nada é impossível quando acreditamos em nós próprios e preservamos a nossa dignidade, independentemente das circunstâncias. A jornada de Olivia inspirou-te? O que achaste das suas experiências e do seu caminho até se tornar CEO? Partilha a tua opinião nos comentários abaixo. Não te esqueça de deixar um gosto e partilhar esta história inspiradora. E subscreve nosso canal para mais conteúdos com significado. Obrigado por assistires.